vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo. Olá, primeira quarta-feira do ano e que alegria estar aqui com vocês. Mas já vou adiantar, a gente vai entrar de férias, é isso mesmo. Então vocês aproveitem esse programa que vem assim especial, só para vocês não morrerem de saudade. E a partir da quarta-feira que vem a gente está de férias, mas tem muita coisa aí, tem muito programa, muita coisa boa que aconteceu nesse ano aí de 2023. E vocês aproveitem para assistir e atualizar, porque quando a gente voltar, ai meu Deus, vocês não estão preparados para o que vem por aí. E claro, a gente vai iniciar o programa, o ano inclusive, com uma convidada muito especial. Quero agradecer aos nossos patrocinadores antes de apresentar nosso convidado, aproveitando também para convidar você a se inscrever no canal, por favor, ative as notificações, compartilha com o máximo de pessoas que vocês conhecerem, importante para o crescimento desse canal. Vamos agradecer a Cheirinho Bom, a Liz Multibrand, a doutora Valquíria Ceruti e o apoio da Capelli. E agora vamos à nossa convidada. Deixa eu abrir aqui porque o currículo dela é bonito de ler. Formada em Direito pela FASB, especialista em Direito Constitucional, Magistério do Ensino Superior pela UNEB, Gestão de Negócios e Competências Comportamentais, formação em Coaching pela SLAC, analista comportamental com formação também pela SLAC, pastora, esposa do Rusg, mãe do Marco Antônio, Gabriel e Arthur, e a avó, essa parte ela botou assim, caixa alta, do João Miguel. A gente tem o prazer de receber Vanessa Viana. Que linda! Obrigada por aceitar o convite prontamente. Muito linda. Na hora que a gente falou, você já estou pronta, pode contar. E é um prazer de coração recebê-la aqui no nosso programa, em nosso primeiro programa do ano. Que bacana. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você e com muita alegria para contar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho desses longos anos aí já, né? E que história, a gente conversa ali um pouquinho de bastidor. Normalmente os nossos convidados são pessoas que a gente, né, já tem carinho, já conhece um pouco da história e fala, nossa, mais pessoas precisam conhecer. E eu queria começar, inclusive, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, Vanessa, porque é algo que me chama a atenção e eu acho que vai ser interessante para muita gente entender, porque você é hoje coach, né? Isso. Então houve um momento de transição, foram muitos anos dando aula, né? Sim, verdade. E acho que muita gente passou por isso, tanto a época de pandemia, que eu acho que deu uma mexida na cabeça, eu não sei se foi esse também um momento que mexeu com você. Eu queria entender como é que funcionou esse seu processo de transição de carreira. Na realidade, direito era algo que já brotava no meu coração desde a infância. E assim eu realizei meu sonho. Só que o meu sonho não era nem tanto para advogar, para atuar na área de direito, mas era mais para dar aula. Por quê? Porque a minha mãe lá atrás já era professora. E a gente diz que o fruto cai bem embaixo da árvore, né? Sim. E a gente acaba seguindo. E eu fiz direito, e o engraçado é que no dia que eu pisei, o primeiro dia de aula, eu falei assim, olha, hoje eu estou entrando como aluna, mas daqui a alguns anos eu estarei entrando como professora. Decretei isso, falei isso no primeiro dia de aula e foi assim realmente que aconteceu. E antes de terminar a faculdade, que são 5 anos, no último ano, no último semestre, eu já estava fazendo uma pós, para cumprir meu objetivo, né, que era o dar aula. E assim eu dei aula 7 anos e meio numa faculdade aqui da cidade, que era a Uniana. Hoje Estudei lá. Estudei lá. É hoje Dom Pedro, né? Sim. E dei aula lá de várias matérias, me realizei, mas chegou um momento que eu queria algo mais. Eu queria algo mais e comecei a pensar, eu sou meio inquieta, né, em relação aos negócios. E aí eu parti para essa área de palestras, de treinamentos, de coaching. Foi onde eu resolvi fazer o curso de coaching, fiz em Brasília. Fiz o curso de coaching, fiz o curso de analista comportamental. E a ideia é o quê? A ideia é sempre ajudar, colaborar, fazer parte do processo da pessoa, da vida da pessoa.
Então, a transição aconteceu assim de uma forma muito natural. Muito natural. E você houve um momento em que você conciliou isso ou não? Você fechou um ciclo e a partir de então iniciou esse estudo, toda essa preparação? Não foi juntos, foi separado. Eu encerrei o ciclo do direito e depois eu fui para fazer outros cursos, até mesmo porque eu tinha que viajar para fazer esses cursos fora, né? Então não tinha como conciliar. E aí entra o empreendedorismo também, né? Sim. Porque enquanto professora, você está ali, né? Tem todo fazendo parte de uma instituição. Sim, né? sim. E a partir daquele momento entra aí. E essa Vanessa empreendedora, isso já existia? Isso já era algo que veio com você? Ou também veio junto com esse despertar? Gente, essa Vanessa empreendedora, eu acho que eu já nasci assim. É algo muito forte. Meu pai era muito empreendedor. Meu pai, ele tinha várias ideias bem bacanas. E eu via meu pai em todo aquele movimento, então a gente acaba aprendendo. Meu pai era empreendedor e minha mãe era professora. E aí, essa questão do empreender, eu aos 14 anos de idade, 13 anos de idade na realidade, eu estudava no turno vespertino, só que eu já trabalhava, eu já tomava conta de uma empresa dele pela manhã. Então eu já tinha o meu dinheiro, eu já tinha o meu salário, eu pagava as minhas contas, eu comprava as minhas roupas. Mas eu casei muito nova também. E aí eu casei e fui trabalhar depois que o meu primeiro filho nasceu, na Secretaria de Agricultura lá da minha cidade. E era um prédio onde tinha várias salas. Só que eu trabalhava num turnão, que era de 7 da manhã até 1 da tarde. E me sobrava a tarde inteira para cuidar do filho e para fazer outras coisas. E pensando, eu falei assim, gente, eu preciso fazer algo mais. O que é esse algo mais? Trabalhar, cuidar do filho, do marido, eu preciso fazer. Eu preciso fazer algo mais. Aí eu comecei a fazer massa de mini pizza. Eu fazia quibe, eu fazia coxinha. E comecei a fazer e a congelar e oferecer para os colegas de trabalho. Já havia ali uma outra possibilidade de negócio. Uma outra possibilidade de negócio. Então eu já vendi roupa, eu já vendi tênis. Então eu já fiz assim um pouco de tudo, sabe? E já tive comércio. Então, uma certa experiência nessa área e aprendi muito lá com meu pai. Você falou, tive filho, casei nova e tive filho muito nova. Eu fiquei curiosa. Nova quanto? Porque você tem certeza que você quer saber sobre isso? Porque quando eu falei avó, eu já falei, não é possível. Ela é muito nova. Mas eu casei aos 14 anos de idade. Gente, muito nova. Essa parte vocês cortam. Gente, muito nova. Vou ficar só muito nova mesmo. Vai chocar o público. Minha avó casou, acho que tinha essa idade. 14 anos. E a gente Meu Deus. Mas você sabe qual é o lado bom de tudo isso, Nami? De casar muito nova? Hoje eu olho, eu tenho um filho, o mais velho, já é formado. Eu tenho 2 filhos já formados, meus filhos são médicos. E eu tenho um neto. Então, assim, hoje eu tô com 47 anos de idade e eu já curto tudo isso, já vivo todos esses momentos. Então, isso é muito bom. Foi fácil essa trajetória, todo esse percurso? Não, tem as suas dificuldades. Mas hoje também a gente aproveita, sabe? De uma forma melhor. Eu estava conversando com amigas esses dias e estávamos falando isso, assim, hoje por tudo, né? Pela a força que a mulher tem ganhado, né? De espaço e lutado mesmo por tantas coisas, independências, enfim, tudo tem um lado positivo e um lado negativo, cada um tem a sua ótica e tá tudo bem, cada um briga pelo, né? Isso. Mas assim, tá começando a ter filhos, as mulheres estão tendo filhos mais velhos. Mais velhas. Porque tem toda uma vida, querem, e ok, só que em algum momento isso pesa. Quando você fala que eu, por exemplo, tenho meus 2 filhos, já estão, o meu filho mais velho tem 12 anos, o meu mais novo tem 9 e
já estão independentes e eu tô com a minha vida toda para acompanhar. Então, assim, a chance de eu poder acompanhar os meus netos, eu poder participar da vida deles ativamente, com saúde, é muito maior do que se de repente eu resolvesse um filho com 40 anos, né? Então, acho que é isso. A gente, tive que parar um tempo da minha vida para me dedicar, né? É muito novo, poderia... Sim, mas eu acho que tudo tem Tem um lado. Esses dois. As nossas histórias, né? A gente vai construindo as nossas histórias e as histórias, elas não são feitas só de alegria, só de momentos bons. Tem os percalços, tem as suas dificuldades. Eu tive que parar, eu parei um bom tempo cuidando de filhos, principalmente do mais novo. Foram grandes de um filho para o outro? Do mais velho para o segundo, do Marco Antônio para Gabriel, foram 5 anos. E do Gabriel para o Arthur, 10 anos. Então, do mais velho para o mais novo, tem uma diferença de 15 anos. Mas quando junta todo mundo, parece que todo mundo tem a mesma idade, e é casa de mãe, é casa de vó ao mesmo tempo, e a bagunça tá feita, e tá tudo bem. É uma delícia, eu imagino. E como é que chegou essa no seu coração? Você falou um pouco que veio esse desejo de se tornar coach, da formação, de cuidar de pessoas. Eu queria que você explicasse um pouco mais, né, dessa profissão, que a gente tem ouvido falar cada vez mais, inclusive, né? Está cada vez mais forte. As redes sociais têm esse trabalho de divulgar, né? A gente tem muito mais informação hoje. E eu queria que você explicasse um pouco mais como é que funciona, como foi que esse desejo surgiu no seu coração. Olha, na realidade, eu já fazia isso pelo meu lado pastora, que era de cuidar de pessoas, apoiar pessoas, atender pessoas, né? Só que eu não tinha técnica. E alguns amigos chegavam para mim e falavam assim: Vanessa, por que você não faz um curso para coaching? Por que várias pessoas? E eu falei assim, gente, mas nem eu sabia o que era isso. Eu falei, o que é isso? E aí eu fui pesquisar sobre. Então, antes de ser, eu já fazia, porém, o curso de coach, ele nos ensina algumas ferramentas, algumas técnicas que você utiliza. E o que é ser coaching? Ser coaching é você segurar na mão de alguém e falar assim, vamos caminhar junto? É você se dedicar para que o outro cumpra o objetivo. Ele está em um determinado estado e ele quer chegar em um determinado lugar, alcançar determinados objetivos, só que muitas vezes se perde, não sabe por onde começar, como fazer. Então nós, como coach, seguramos na mão e falamos assim, vamos traçar pequenas ações para você poder alcançar esse objetivo. E a gente acompanha esse processo. Pessoal e profissional? Tanto pessoal e profissional, porque como eu trabalho com empresas, então eu desenvolvo gerentes, coordenadores, gestores de empresas, né? Então eu faço tanto coach pessoal quanto coach profissional. Tem um lado que eu atendo muito mais mulheres no individual, porque a mulherada hoje tá parada, tá jogando duro, tá realmente avançando, querendo conquistar cada dia mais, se encontrar, né? E como são muitas ideias, às vezes a gente acaba se perdendo no meio dessas ideias, nesse turbilhão de informações. E o coaching, o processo de coaching, vai como se fosse te orientando, te norteando. Porque as respostas, e o mais bacana é que as respostas já estão dentro de você. Não sou eu que vou trazer as respostas para você. Então, as respostas já existem dentro de você e a única coisa que eu vou ajudar você nesse processo é o quê? A você direcionar essas respostas e agir, né? Ter atitude, né? Entender e realizar. E nós temos, assim, resultados fantásticos. Eu acredito, porque, principalmente quando você falou da mulher, porque acho que a gente acumula tanta função e a gente tem tanto desejo como ser humano, né? Mas, assim, quando a gente tem o filho, de fato, algumas coisas param para esse momento, né? A gente fica. Então, mas a gente continua sendo mulher
a gente continua sendo profissional, a gente continua, né, além da mãe, amiga, a gente tem muitas funções, e aí a gente tem muitos desejos. Então, eu quero ser uma mãe, assim, eu quero ser uma profissional, mas eu também preciso cuidar de mim. Eu acho que nisso a gente faz essa bagunça de para onde é que eu vou, né? É muito interessante porque nesse percursos de ser mãe, de ser dona de casa, de se dedicar à família, tá errado não, tá certo, tá ótimo, é excelente isso. Eu acho que o primeiro trabalho realmente nosso precisa ser esse. Eu falo que é o nosso primeiro ministério, né? Tem que ser dar base à nossa família, porque aquilo que você dedica hoje é o que vai ter resultado lá na frente. Então, assim, eu tive que parar por um tempo. Mas hoje eu olho para trás e vejo quanto foi importante ter parado aquele período, ter me dedicado aos meus filhos. Eu já estou com 2 filhos com etapa formada. Agora estou me dedicando ao 3º. O Arthur, ele está aí concluindo esse ano o 3º ano. Então a gente vê assim, poxa, valeu a pena, né? Sim, com certeza. Valeu a pena. Então é muito bom. E eu percebo esse momento que nós estamos vivendo, parece que as pessoas estão mais perdidas, né? Mais confusas, assim. O que é que você percebe hoje de demanda? Que tipo de conflito que você costuma se deparar com mais frequência? Olha, eu faço muito atendimento no escritório e a maior dificuldade é a mulher querer fazer essa transição de carreira. E também sonha com algo, mas não sabe por onde começar. Quer realizar um projeto, fala assim, Vanessa, mas eu tenho isso dentro do meu coração há tantos anos e eu não sei como fazer isso. Então, a gente vai tirando essas ideias e colocando no papel. Vanessa, você percebe também que, de repente, é uma visão minha, mas eu tenho uma impressão de que com as redes sociais a gente tem muito acesso à vida e a tudo. Vou chegar aí nesse lugar. É bem isso. Né? É exatamente. E hoje, qual a grande necessidade? A gente vê as redes sociais, a gente se depara, a gente pega o celular, a gente se depara com todo mundo, com a vida linda, maravilhosa, todo mundo feliz, a família ideal, perfeita, né? Mas quando você, até de pessoas que nós conhecemos, que você conhece na sua intimidade, que você sabe que de fato não é daquele jeito, mas na foto e no vídeo, gente, é tudo perfeito, é tudo lindo, né? E a gente acaba se comparando. Poxa, por que fulano faz e eu não consigo fazer? Por que fulano consegue colocar um projeto para funcionar e eu não consigo? Por que os filhos de fulano obteram, né, êxito e os meus não? Então fica essa comparação. E um fato que você trouxe foi a questão da pandemia. Realmente a pandemia bagunçou muito a cabeça da gente. Existe uma pesquisa que diz que depois desse período de pandemia, o uso de medicação, né, de tarja preta, tarja vermelha, aumentou muito mais, de ansiolíticos, né, o número de ansiolíticos aumentou muito mais. Por quê? Por conta dessa angústia. Eu acho que foi um momento que o ser humano teve para poder parar e refletir e descobrir quem ele é. Aí olha para si e fala assim, meu Deus, quem sou eu? Você quer ver uma pergunta que quando chega lá no escritório, eu falo assim, me fala um pouco sobre você. Aí ela fala assim, meu Deus, que pergunta difícil, quem sou eu? Aí eu dou risada e falo assim, gente, que coisa interessante. A gente lida com a gente o tempo todo, mas a gente não conhece a gente. Ai, que negócio doido. E às vezes quando começa a descobrir, entra em parafuso. Entra em parafuso. Então eu trabalho muito essa questão em mulheres, do autoconhecimento, da mulher se conhecer, da mulher se permitir, da mulher saber o quanto ela merece, né, se valorizar. Tudo isso a gente vai trabalhando. Por quê? Porque muitas vezes, no meio dessa bagunça de pensamentos, de bagunça de ideias, a gente se perde bastante. E não consegue enxergar os valores que nós temos. Olhando o quê? Comparando, olhando, observando a vida do outro.
Eu quero te dizer que a nossa vida ela pode ter fases escuras, mas também tem as fases coloridas, né? Aqui, ó, café, cor e estilo. Exatamente, lindo, exatamente. Creio muito nisso. O fato de você ser pastora, e você até comentou, né, que era algo que você já fazia, né? Você traz isso para os seus atendimentos, né? Essa questão religiosa, ela entra como um complemento para isso, ou são coisas, sei lá, independentes, digamos assim? Nesse caso, não tem como ser independente, porque eu preciso ser pastora em qualquer lugar. Eu sou pastora em qualquer lugar, né? As outras coisas são mais coisas secundárias, mas esse é o meu primeiro trabalho, é o meu primeiro ministério. E tudo que eu faço é baseado por princípios. Precisa ser princípios fundamentados. Princípios como, Vanessa? No que a palavra diz, no que a Bíblia diz, no que a Bíblia nos ensina. Porque a Bíblia é um livro de sabedoria. Todos os temas que nós procuramos, a Bíblia ele relata. Então, eu não trago de uma forma religiosa, mas eu trago de uma forma clara como atitude, como comportamento, como sabedoria, né? E eu acredito que a nossa vida ela é fundamentada em pilares. E a espiritualidade é um pilar que nós precisamos cuidar. Porque quando você está com esse pilar fortalecido, se o pilar da família não vai bem, mas a espiritualidade está ali firme, ele consegue sustentar esse período. Então eu creio muito no pilar da espiritualidade, no pilar da família, no pilar da saúde, saúde física, saúde emocional, no pilar financeiro, no pilar do autoconhecimento, no pilar das relações interpessoais, porque se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou estar bem com o outro? Então são pilares que a gente precisa trabalhar. E eu faço esse trabalho também, porque no escritório, além de coach, aquele escritório sai coisa. Imagina. O meu aqui, consultoria de imagem, eu fico fazendo, imagina. Aquele escritório sai coisa. Até me perdi. Ela lembrou de alguma coisa? Lembrei. Você sente ou já sentiu em algum momento uma cobrança pela perfeição, ou tipo, não, ela sabe, ela tem domínio sobre tudo que ela quer fazer, e você carrega duas posições, que eu acho que é onde as pessoas esperam uma perfeição. O fato de, não, se ela orienta as pessoas logo, ela sempre sabe que decisão tomar. E a segunda, a questão religiosa, né? Então, ela é pastora, então ela não peca, ela não erra, ela não faz isso. Você sente isso ou já sentiu isso em algum momento? Então, assim, todos nós falhamos, todos nós, longe de mim tal perfeição, e a Bíblia nos ensina assim, aquele que diz que não peca já é mentiroso, né? Então a gente precisa ter sempre esse cuidado, mas não é uma cobrança. Aí entra o lado Vanessa mentora. Como assim? No lado da minha experiência de vida, no lado da minha experiência como mulher, no lado da minha experiência como mãe, no lado da minha experiência em negócios, no lado da minha experiência como pastora. Então, assim, eu acredito que aos 47 anos de idade já passei por situações, por problemas, por dificuldades que eu consegui dar a volta por cima, e isso me capacita, me traz autoridade para eu poder direcionar. É sempre certeiro? Não. Mas é um caminho que eu estou construindo com você. E se eu estou construindo com você de mão dada, fica muito mais fácil a gente alcançar o nosso objetivo do que você alcançar sozinho, porque você estava completamente perdida e parada. Então, a mentoria, ela traz essa facilidade. E eu faço tanto a mentoria individual, como também a mentoria em grupo. E a mentoria em grupo, há essa troca de experiências. Então, eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos com a outra que está ali junto com a gente. Então, há essa facilidade.
Mas não que eu sou detentora do saber, do conhecimento, nada disso. O que eu sinto às vezes vamos colocar um exemplo simples. Sou consultora de imagem, então ela sabe o que vestir, eu falo disso. Então, espera-se sempre que tenha em algum evento, alguma coisa, ela tem que estar. Nossa, mas está usando isso e ela, né? Então, em algum momento, isso já foi para mim. Isso já me preocupou. Já tive situações de dizer, caramba, o quê? Porque muito mais até preocupada, às vezes, muitas vezes nem vem a crítica, nem vem o julgamento, mas a gente está tão preocupado em o outro, né? Que às vezes, e ainda, principalmente eu acho que no início, quando a gente ainda é inseguro, quando a gente está iniciando algo, quando a gente está fazendo, então tem essa cobrança, ou já nas minhas falas eu sou muito preocupada muito mais em fazer do que falar. Eu acho que tanto educar, a gente conversa muito lá em casa que a gente educa muito mais pelo que as crianças veem, pelo exemplo, né? E eu acredito muito nisso. Então, mas no relacionamento, né, amigos, familiares, enfim, a gente conversa e dá uma opinião. E quando alguém, por exemplo, fala assim, mas logo você que fala tanto, aquilo vem num peso pra mim sabe? Que eu falo, não faz assim, né? Fala de uma outra forma, mas quando faz assim, parece que é como mexer. É um confronto, né? A gente se sente confrontado. Acontece às vezes comigo, mas eu deixo muito claro, sabe? Que eu não sou a perfeição, não sou. Mas muitas vezes eu busco ensinar a perfeição baseada em uma palavra fundamentada. Essa palavra fundamentada é o que? A Bíblia. Por exemplo, eu trabalho com algumas empresas, né? Eu presto esse serviço de coaching, de treinamentos para algumas empresas. E se eu estou treinando um gerente, então eu preciso trabalhar o princípio da verdade com esse gerente. Eu preciso trabalhar o princípio da transparência. Eu não posso falar uma coisa nesse sentido, né? Como pastora, mas eu preciso ensinar o quê? Por isso que eu disse lá no início, eu trabalho muito com princípios. Então, eu trabalho com esse cliente, com esse gerente, capacitando, fortalecendo a autoconfiança dele, para que ele possa o quê? Mesmo fazendo errado dentro da empresa, ele venha falar a verdade. Que é muito melhor a gente tratar com a verdade do que com a mentira. Porque, como dizia minha avó, né, mentira tem perna curta, uma hora ela aparece. Eu costumo dizer nos treinamentos que eu trago muitos exemplos práticos da rotina, do meu dia a dia. Eu falei assim, gente, eu não posso mentir, porque eu falo tanto, eu falo num canto aqui, daqui a pouco eu falo em outro também. E o que acontece? Se eu contar uma mentira aqui, depois eu conto a verdade lá, já pensou? Eu mesmo me desminto. Eu mesmo minto e eu mesmo me desminto, então não posso. Então a verdade é um princípio que eu carrego. Você já vem de lar cristão? Como é que foi essa sua... Eu vim de um lar cristão. Eu nasci num lar cristão, mas eu sou de Barretos, São Paulo, nasci lá. E quando eu vim para Bahia, aos 7 anos de idade, meus pais eles saíram da igreja. Então eu retomei a minha vida na igreja quando eu tinha, eu acho que uns 21, 22 anos. Mas assim, a minha base como criança foi uma base dentro de uma igreja, dentro de um lar cristão. E em que momento você se tornou pastora? Nossa, foi no ano de 2010. E o engraçado é que eu sempre fui atuante na igreja, sempre liderei, sempre tive à frente fazendo alguma coisa. E quando veio o nosso apóstolo, né, o apóstolo Judson, acho que você conhece, Judson Bragança, ele trouxe essa palavra para meu esposo. Meu esposo estava em Israel com ele. Olha que coisa. E ele falou assim, Rusgui, Deus coloca um manto pastoral sobre você. Aí Rusgui chegou a cair assim de susto. Falou, mas como assim? E aí os processos começaram a acontecer para que a gente entrasse realmente nesse propósito, que é o propósito de Deus para as nossas vidas. E em 2010 nós fomos ungidos pastores. Então hoje nós auxiliamos no Ministério Reinando em Cristo, aqui na cidade de Barreiras, né?
cuidamos de alguns ministérios dentro da igreja, temos um grupo de discipulado na nossa casa que se reúne toda quarta-feira. Inclusive, quero te convidar vocês para poderem nos fazer uma visita. Já quero. Onde ali a gente acompanha histórias. Nós temos histórias de pessoas que casaram, descasaram, depois casou de novo com o mesmo marido. Eu tenho história de pessoas que não conseguiam engravidar e conseguiram engravidar, que têm filhos, de pessoas que se divorciaram, mas Deus foi lá e reescreveu a história, de pessoas que tinham sonhos de abrir negócios e negócios aconteceram e a gente acompanha. Então são várias histórias que nós temos construído no decorrer de todo esse período como pastores. É muito bom. E então as coisas elas estão muito linkadas, sabe? Tanto essa parte que eu faço no atendimento em escritório, de atender pessoas, de participar da vida das pessoas, como a parte do ministério, não tem como. Por isso que eu disse para você assim, ser pastora é um chamado. Não fui eu que escolhi. Não fui eu que fui lá e bati na porta e falei assim, eu quero ser decidi fazer um curso de... resolvi fazer um curso de pastora. Não é isso. Agora eu tô achando que eu quero. Não é isso. E engraçado, porque eu tinha a impressão, né, na minha ignorância, quem era pastor era uma única função, assim, né? Como, não, isso aqui tem que ser uma dedicação exclusiva. Existem alguns casos que é assim. Como que funciona isso? É uma curiosidade minha. Não, existem pastores que são pessoas que ficam vivem, né, apenas para o ministério. Porque eu imagino que deve ser é bastante trabalhoso. É bastante trabalhoso. Que fica em tempo integral dedicado ao ministério, né? E existem pastores que têm o trabalho secular também, que trabalham, que têm as suas empresas, que têm os seus negócios. E hoje é muito comum, né? Nós aqui, falando da nossa sede como pastor, nós temos pastores lá que têm tempo integral no ministério e nós temos pastores também que fazem parte do ministério, mas que também têm os seus negócios. Eu percebo também que, como toda evolução, eu sinto que a igreja também abriu para isso, né? Um olhar para o novo tempo, para o momento que a gente está vivendo. Então, a gente consegue, a própria rede social, né? A gente vê como é diferente, a comunicação. Porque imagine, a gente está... E eu acho fantástico, porque os jovens estão aí. Sim. É realidade que eles têm. Tá no celular, que tem jogos, que a música mudou, que tudo mudou. E a igreja acompanhar esse... Sim, a igreja ela tem buscado formas de inovar. A única coisa que a igreja ela não negocia são seus princípios e seus valores, e isso são inegociáveis. Mas diminuir o tempo de culto, beleza. Transmitir o culto por rede social, ótimo, porque alcança mais pessoas. Então a igreja ela tem se inovado nesse aspecto. Na forma de comunicar. Na forma de comunicar. Eu percebo e eu acho que é bacana, porque as pessoas perdem um pouco. Porque quantas vezes, vai na igreja, não vai fazer isso, não pode usar isso, não faz... tanto... Não pode. Né? Que às vezes a pessoa nem se permite ir. Né? Já vem de alguém, porque... É alguém que faz um monte de coisa que tá ali ligado, você não vai poder fazer isso, você não vai fazer aquilo. E eu acho que deixa vir. Deixa entrar. Não é assim, não. Por isso que eu já convido para ir para minha casa, para ir nessa reunião. Lá a gente já começa uma certa amizade, um relacionamento. E eu acredito que o quê? Que essa mudança, ela acontece de dentro para fora. Não adianta eu chegar para a Nâmbia e falar assim, Nâmbia, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Porque muitas vezes aquilo que eu estou falando que você não pode, até eu faço. Aí acaba ficando aquele negócio hipócrita, né? Mas quando Deus ele entra na vida do homem ou da mulher, Nâmbia, ele faz algo diferente. Ele traz uma paz que nós não sentíamos. Ele traz uma alegria que há muito tempo a gente não tinha. As nossas vestes, os nossos comportamentos são mudados e moldados por ele. Então, tudo tem o seu tempo, sabe? Eu costumo dizer, tem pessoas que bebiam muito, hoje já não bebem, tem outros que já diminuíram. Então, são processos, cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo. É igual a questão do coaching. Tem pessoas que entram lá no escritório que na terceira sessão
ela já traz resultados fantásticos. Por quê? Porque são pessoas que têm mais facilidade a serem disciplinadas. São pessoas que na sua rotina elas já são disciplinadas. Mas tem pessoas que são procrastinadoras, que buscam o coaching para poder melhorar essa questão da procrastinação. Aí como que é mais difícil ela apresentar resultado? No terceiro mês é muito difícil. Por quê? Porque acaba sendo aquele negócio mais pesado até se tornar um hábito executar tarefas, executar ações. Você falou sessão e até me gerou uma curiosidade. Como é que funciona? Tipo, vou contratar os seus serviços, a gente tem uma conversa. Me explica como é que são tantas sessões, é como um psicólogo dá alta. Como é que é? Ela falou, na terceira sessão ali, né? Normalmente nós trabalhamos por pacotes, né? Nós fazemos pacotes. Eu faço atendimento individual para que a pessoa tome essa consciência do que é, para que ela venha entender o que é, como é que funciona esse processo, para ver se ela realmente é isso que ela busca, né? E nós trabalhamos com pacotes, porque eu preciso de um tempo para entender o seu motivo, a sua meta, e para a gente poder alcançar essa meta. Então, eu preciso de um prazo aí mais ou menos de 60, 90 dias. Né? Existem pessoas que nós fazemos os atendimentos semanais, depois a gente pode fazer quinzenal, fica a critério, ou mensal, vai de acordo com a necessidade. É algo assim muito relativo, sabe? Muito pessoal mesmo, muito, né? Pessoal, muito pessoal. Até porque, como você falou, existe esse trabalho pessoal, que a pessoa precisa organizar a vida, assim, né? E o profissional. Isso. Né? Então, acho que para cada coisa tem o seu tipo de atendimento. E, por exemplo, para empresas eu não fecho o contrato com menos de 6 meses. São apenas 2 modalidades, 6 meses ou 1 ano. Por quê? Menos de 6 meses eu não consigo apresentar resultado para você. Eu estou conhecendo a sua equipe, eu estou conquistando a sua equipe, porque é todo um processo de você conquistar, as pessoas conhecerem um pouco você, conhecerem o seu trabalho, porque ninguém chega e se abre, falando sobre si ou sobre o que faz da noite para o dia. É uma construção. E ainda mais na empresa, porque como você falou, um processo de conquista, diferente de uma pessoa que lhe busca, então ela já sabe, ela quer o seu serviço. E uma empresa que lhe contrata e quer que você faça esse trabalho com os funcionários, que muitos não estão querendo. Bem assim. Mas você sabia, né, meu negócio interessante, que no meio das sessões, até aquelas pessoas que buscam porque querem se desempenhar melhor, ou alcançar algum objetivo que não está dando conta sozinha. Tem pessoas que desistem no meio do caminho. É muito comum também. Como fazendo um paralelo, às vezes na consultoria de imagem, algumas pessoas falam, nossa, você devia atender tal pessoa, né? Porque julga que aquela pessoa não se veste tão bem, que ela precisava, ou porque ela fez uma mudança no cabelo que acha que não ficou legal, que deveria. Aí eu falei, mas como que eu vou chegar naquela pessoa e dizer, olha, deixa eu te contar, eu acho que você precisa de uma consultoria, né? Bem assim. E o quanto que ela vai receber? Já tive situações da pessoa ganhar de presente, tipo assim, juntou os filhos, tá, mas ela não estava aberta para isso. Não estava pronta para isso. Então é diferente quando aquela cliente me busca, porque ela quer, e nem, como você falou aí, nem sempre ela quer de fato fazer tudo que a gente propõe, ela quer algumas coisas, outras coisas, e tá tudo bem, né? Porque na minha profissão eu preciso entender os limites, e é um processo que ela tem que se olhar no espelho e ela precisa gostar daquilo. Então, fulano de tal, acho que deveria estar, mas ela tá confortável com aquilo. Ô Nâmbia, o engraçado, você trazendo isso, me fez lembrar que quando eu lancei o Café com Palestra, que é para o público feminino, foi num período, numa fase muito difícil para mim. Por quê? Porque por conta da pandemia, eu perdi 80% do meu cabelo. Caramba! O meu cabelo, pega assim essa mecha sua aí. Meu cabelo ficou essa mecha.
Caramba! E foi quando veio a ideia, veio o desejo, veio os sonhos, veio os projetos. E eu falei assim, vai sem cabelo mesmo. E aí as coisas tomaram uma proporção, o negócio começou a acelerar e as pessoas começaram a vir. E eu tirei o foco. Eu falei assim, olha, eu não vou ficar pensando sobre isso. Inclusive lá no meu Instagram, as primeiras fotos do Café com Palestra tá um fiapo de cabelo, chega a ser engraçado. Por que eu trouxe isso? Porque nem sempre tudo vai estar favorável. Exatamente. Perfeito. Nem tudo vai estar favorável para fazer acontecer. Mas o importante é o quê? A gente começar a fazer do jeito que você está. Você me perguntou assim, Vanessa, as pessoas não cobram de você essa perfeição? Uma ou outra pessoa, sim, tem uma expectativa. Por quê? Porque essa pessoa, ela quer ter como objetivo a perfeição, só que deixa de fazer muitas coisas por conta dela. Sim. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão. E como analista comportamental, é o quê? Uma pessoa de um perfil mais rígido, de uma pessoa mais dura, mais inflexível, né? Então, tudo isso a gente precisa trabalhar. E eu comecei do jeito que estava, e foi. E o engraçado é que, quando meu cabelo começou a nascer, não podia fazer nada, né? Fiquei aí quase 2 anos sem fazer nada no cabelo. E desde os 14 anos de idade eu era loira. Loiríssima. Você loiríssima. Pois é, loiríssima. E aí eu olhava para mim e eu não era eu. Inclusive, quando eu fiz a imersão o ano passado, em março de 2023, as fotos da imersão eu estava morena. Eu falava assim, meu Deus, quem é essa? Eu olhava assim, falava assim, gente, sou eu. Mas eu fui lá e fiz. Você falou do Café com Palestra, eu quero que você fale um pouquinho disso. Antes, só um minuto, que eu quero aproveitar, já que a gente vai falar, o assunto agora é café, e falar do nosso patrocinador, Cheirinho Bom, que é um momento que a gente tira para agradecer ao apoio, o patrocínio dessa cafeteria sensacional, que Barreiras tem o prazer em ter. Qualidade no café, cardápio maravilhoso. Então convido vocês a conhecer a Cheirinho Bom. Aproveitar para falar também da Liz Multibrand, que me veste. Então todos os looks estão aí na rede social. Vocês vão lá no Instagram, aproveitem para olhar tudo, todo o ensaio com os looks e conhecer a loja, que está linda, maravilhosa. A doutora Valquíria Ceruti, que está dando um sucesso no meu sorriso. Estou muito amostrada. Quero falar sobre o Café com Palestra. De onde é que surgiu? Fala um pouquinho do que é esse projeto. Esse projeto, ele nasceu no meu coração. Eu falo que é o meu mimo, né? Vanessa, como empreendedora. Esse é o meu mimo. No meio da pandemia, eu comecei a ter algumas ideias. E aí eu falei assim, gente, eu queria muito fazer algo voltado para mulheres, porque eu fazia na minha casa, alguns anos atrás, uma reunião, uma vez ao mês, aos sábados, para mulheres. Eu cheguei a fazer uma reunião dessa há um tempo atrás, no ano de 2019, mais ou menos, só para você ter noção, que é um projeto já bem antigo, mas que ele veio tomar forma e vida há 1 ano atrás. Em 2019, eu reuni um grupo de 20, 25 mulheres ali, na época, na Marina. Sim. Lembra? Sim. Então, era algo que já existia no meu coração. E o café, eu falei assim, gente, como que eu vou fazer isso? E comecei a escrever. Eu falei, poxa, eu faço tanto projeto para os outros, né? Eu consigo criar um roteiro para as pessoas, então deixa eu sentar agora e fazer para mim, que esse olhar é muito importante, você olhar para você executar também tarefas para você, porque muitas vezes a gente para fazer só para o outro, né? E esse momento eu parei e comecei a executar, a escrever, e fiz. Escrevi, desenhei o projeto e lancei o projeto. Então, os nossos primeiros encontros aconteceram ali no Cisal. Nós falamos sobre palestras muito temáticas, voltadas para a rotina da mulher. A proposta do Café com Palestra é esse. A gente vai falar sobre criação de filhos, a gente vai falar sobre negócios, a gente vai falar sobre
espiritualidade, a gente vai falar sobre networking, ali nós vamos falar sobre como empreender, vamos falar sobre questões emocionais, né? Vanessa, mas você domina todos esses assuntos? Não, domino não. Eu chamo também algumas convidadas, eu chamo a coleguinha, e isso tem sido muito bom. O Café com Palestra, ele fez 1 ano. Eu estive lá, sensacional. Isso, no mês de outubro ele fez 1 ano, e eu fiquei muito feliz, Nâmbia, porque você realizar um projeto, 1 ano, né? Café, Cor e Estilo tem quanto tempo? Vai fazer o quê? 10 meses, está fazendo 10 meses. Estamos chegando aí daqui a pouco e como passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, assim, foi um projeto que nasceu no meu coração, que já existe há 1 ano e que eu tenho visto resultados fantásticos. O Café com Palestra tem servido de inspiração para outros cafés. O Café com Palestra tem servido de inspiração para mulheres montarem seus negócios. Você teve lá no café de 1 ano, você viu que a gente fez uma feirinha, não foi? Para as meninas que frequentam o café, elas exporem seus produtos e negociarem entre elas. Então, assim, pessoas que não sabiam por onde começar, vai para uma palestra que fala sobre negócios, ali ela sabe o passo a passo. Então, assim, eu tenho visto muitos resultados. Tem sido algo fantástico. Então, eu falo que o Café com Palestra não é para a Vanessa, mas é para nós, mulheres. Porque se a gente unir forças, a gente consegue executar muito mais. Com certeza. Porque naquilo que eu sou boa, talvez a Nâmbia não é tão boa. Eu não entendo de cor. Eu cheguei aqui brincando com você, eu falei, Nâmbia, que cor eu vi? Eu fiquei sem saber, quase te ligo para saber que cor eu visto, qual a melhor cor, né? Sim. Então, assim, aquilo que eu não sou tão boa, mas você pode complementar. Então, a proposta do café é essa. Fantástico. É uma ajudar, uma colaborar, uma fortalecer a outra. E que bom que existem pessoas com esse pensamento, né? Porque, e coragem, porque você falando do seu projeto, é impossível não lembrar do meu, desse que a gente está vivendo, que é esse momento de criar coragem, dizer assim, vou botar. É um sonho, é um desejo, entreguei muito a Deus, é isso, faz, não faz, e na hora que eu sentir a confirmação, pode fazer, agora é levantar para fazer. Levantar para fazer. Não é simples, muito não pelo fácil, contrário, né? Envolve muita coisa, muita gente. A gente pensa em desistir várias vezes. Nossa, como é trabalhoso, será? Tem a coisa da gente querer, né, ver a coisa acontecendo e você fica naquela, mas é isso, a gente precisa. E aí, hoje, quase 1 ano, a gente olha e fala assim, caramba, a gente já fez isso, a gente já construiu, né? É fantástico, muito gostoso, né? É muito gostoso. É fantástico. E você vê que você inspira outras pessoas. O Café Cor e Estilo inspira outras pessoas. Faz a Nâmbia se tornar conhecida, né? Então, contar histórias. Todos nós temos uma história para contar. Todos nós temos coisas para colaborar com o outro. Então, o Café com Palestra, a proposta e a ideia é exatamente essa. Não é competir, não é competir com a Nâmbia, não é competir com o Café Cor e Estilo, mas é agregar, com certeza, né? É cooperar, é estar junto, é fazer acontecer, é saber em que eu posso te ajudar. Então, é uma mudança mesmo de mentalidade e quebrando alguns paradigmas, né? Então, não é fácil. Não é fácil, mas eu acredito que nós estamos plantando sementinhas e que essas sementinhas, elas vão dar os seus frutos. E eu acredito que se existirem pessoas mais como Vanessa, como Nâmbia, para plantar essas sementes, a gente consegue fazer algo diferente para a geração dos nossos filhos. Com certeza, fantástico. Acho que o pensamento é exatamente esse, E é algo que foi feito, é perpetuar. Acabou, continuou, cresceu, não foi, mas existiu, aquilo existiu, aquilo ficou, registrou. De repente chegou alguém que fez melhor e que aquilo de repente virou, não era para ser com você, mas o seu, porque eu acredito muito que cada um tem a sua função. Cada um tem que estar no lugar, e principalmente quando você está atento às orientações de Deus, onde você está no lugar certo. Então,
às vezes quando não acontece do jeito que a gente quer, dá aquela coisa assim, mas calma, tá tudo bem, porque não era isso, porque a sua parte nessa história era só fazer até aqui. Exatamente. Então a gente precisa, às vezes, a gente teve São ciclos, né, Nanda? Isso, com uma entrevista com o Catão, ele esteve aqui com a gente, fisiculturista, o cara já ganhou não sei quantas competições, um currículo, assim, um negócio, né, um campeão. E leva uma vida assim de muita dedicação, um negócio de inspirar mesmo, fica todo mundo encantado com ele. E aí ele comentou, se eu tivesse esses momentos de competição, tivesse sido agora, com rede social, né, de repente tivesse uma dimensão, porque outras pessoas estão podendo. E aí a gente conversando sobre isso, eu falei, mas a sua parte foi essa, nesse momento. Hoje você tem esse respaldo para poder ajudar uma outra pessoa, e aí tem aquele que bota a cara para falar, tem aquele que ajuda o outro a se preparar, e cada um. Ninguém constrói nada sozinho. Nós precisamos de pessoas. Nâmbia está aqui linda, maravilhosa, mas tem uma equipe por trás. Não é verdade? Sem dúvida. Então a gente precisa entender isso. Tem aquele que bota a cara, mas tem aquele que vai lá atrás empurrando. E fala tão assim, vai lá. E como é importante. Não é menos importante do que aquele que está à frente. Não é. Alguma, pelo contrário. Se não tem aquele que dá a mão, eu faço isso. Quantas vezes, né, eu amanheço e falo pro meu marido, meu parceiro, a pessoa que tá comigo sempre, acho que deu isso, eu acho que, calma, como assim? Você vai parar, né? E às vezes diz, não, realmente nisso aí vai ter que, sabe, dar aquele, e aí depois que acontece, caramba, se não tivesse, não tinha dado certo. Além do café, tem a imersão. Tem. Quero saber. Ela não para, não. Não para, não. Conte sobre a imersão. Eu brinco bem assim, eu falei assim, Deus, não me dê ideias, porque se o Senhor me trouxer ideias, me der ideias, eu faço. Eu executo. A imersão, eu pensei em alcançar mais pessoas. Falei, o café é o meu mínimo, né? Mas a imersão eu quero algo mais. Eu quero algo grande. E aí, você acredita que eu fiz a imersão dentro de 60 dias? Eu achei que fosse um negócio que você... Não. Confessando aqui para todos, não foi. Dentro de 60 dias, 90 dias no máximo, de quando brotou assim, a ideia já existia, mas a execução mesmo foi dentro do prazo de 90 dias. E aconteceu, e foi lindo, e o que é exatamente? Fala qual foi a ideia, né? Qual é a ideia dessa... Olha, a imersão é um programa para mulheres, onde nós tiramos um tempo, um dia, para a gente ouvir outras mulheres, conhecer outras histórias. Lá nós falamos, lá na imersão eu trabalho esses 5 pilares: saúde, família, negócios, espiritualidade e autoconhecimento. Então nós tivemos 6 palestras, cada pessoa falando sobre uma temática, a saúde da mulher, falamos sobre a espiritualidade, eu falei sobre a importância de nós plantarmos sementes, escolhermos as sementes que nós iremos plantar. E o mais interessante é que o quê? A gente faz tudo o tempo todo para todo mundo. Eu ouvi muitas mulheres falarem assim para mim, falaram assim, nossa, Vanessa, queria muito ir, mas eu não consigo tirar um dia para mim. Então a gente percebe a dificuldade na vida da mulher para ela tirar esse momento para ela. E o que eu pude perceber aqui na nossa região? A imersão, ela foi algo assim inovador. Não tinha acontecido ainda uma imersão para mulheres aqui na região, porque quando a gente precisa buscar mais conhecimento, né? A gente vai fora, a gente vai em Salvador, a gente vai em Brasília, a gente vai em São Paulo, mas não é brincadeira, o custo é muito alto, o tempo você vai ter que sair de casa, porque a gente acaba ficando numa região distante de tudo. E aí eu falei assim, vou proporcionar isso. Eu quero que as pessoas cresçam, eu quero que as pessoas adquiram conhecimento, eu quero que as pessoas influenciem umas às outras. E aí veio a ideia. Ela acontece uma vez no ano? Ela aconteceu o ano passado 2 vezes. Ela aconteceu uma edição em Barreiras, que foi a nossa primeira edição,
no dia 23 de março, se eu não me engano, do ano passado. Nós colocamos ali 120 mulheres no auditório do Morubuxaba, então assim, foi muito bacana. Vieram palestrantes de fora, né? Vieram palestrantes de fora e também palestrantes de Barreiras, porque a gente precisa assim valorizar. Aqui tem tantas pessoas fantásticas, né? E palestrantes daqui participaram e foi muito bom. Eu tô com uma ideia, não sei se eu conto. Ai, conte logo. Não sei se eu conto, se eu não conto, acho que eu... Ai, agora eu fiquei na dúvida. Mas, eu não garanto, tá? Sim. Mas eu tô pensando fazer a imersão 2 dias, agora em março, no dia 16 de março. Nós estamos formatando, um dia já tá certo, já tá tudo ok. E nós estamos trabalhando, eu e a minha equipe, porque tem uma equipe por trás, né? Eu e a minha equipe estamos trabalhando para ver se a gente formata essa ideia de 2 dias. Eu fui para São Paulo ano passado, no mês de... finalzinho de novembro, início de dezembro, e eu participei de uma imersão de 4 dias. Eu falei, poxa, quem faz um dia faz 2, quem faz 2 faz 3. Aí eu trago essas ideias malucas pro meu marido, né? Eu olho para ele assim e falo assim... eu tô com ideia. Ele falou assim, meu Deus, o que é? Lá o que em casa vem? lá em casa é assim? que sabe disso. Amor, calma. Você nem fez uma coisa direito. Aí eu acho que com certeza quando terminar aqui, ele vai querer logo seu contato para poder marcar uma hora para mim. Para poder organizar todas essas ideias, porque toda hora eu quero uma coisa, né? Agora a gente tem que fazer assim, e sofro. Porque quando não vejo a coisa acontecer, ou quando não consigo me organizar, as ideias vão surgindo. Chegou, pra você ter ideia, chegou um momento profissional que a coisa foi crescendo, né? Graças a Deus, e as pessoas... E para cada convite que eu recebia, aquilo gerava em mim angústia. Em vez de eu ficar feliz, na hora que a pessoa convidava, ótimo, e aí aquilo começava a me consumir. Aí, então eu preciso fazer tal coisa, e ainda tenho que fazer não sei o que, aí eu preciso preparar, e aquilo começava a me fazer mal, sabe? Em vez de vibrar e dizer, vamos aproveitar e vamos fazer muitos, aí eu, calma, respira, para poder, então assim, muito provavelmente quando terminar aqui vai ter que ter uma troca de uma troca de telefone. Isso tá muito ligado ao seu perfil comportamental, viu? Né? Muito ligado, depende muito. Quando a gente começa a se conhecer, a gente começa a entender como a gente funciona. Então é uma dificuldade o quê? De ter foco específico para realizar tal coisa. E aí as pessoas chegam, nossa, tem um super potencial, você tem que aproveitar essas oportunidades, você tem que Aí eu tenho que aproveitar. Aí eu tenho que aproveitar, ok, e agora? Eu faço, quer ver uma coisa que tem trazido muitas dores para as pessoas hoje? É a questão da produtividade. Você precisa ser produtivo, você precisa ser produtivo, você precisa ser produtivo, você não pode parar, você tem que alcançar a sua meta. E isso tem deixado as pessoas ansiosas. Sabe o que eu digo? Vamos alcançar. Se você não conseguir alcançar dentro dos 30 dias, está tudo bem. Pelo menos você já está movimentando, você já saiu do lugar. Então, não se preocupe com isso, ela vai acontecer. Existe um poder em fazer as coisas todo dia um pouquinho, que a gente muitas vezes não conhece o poder do todo dia. O poder do todo dia é fantástico. É fantástico. Mas voltando à imersão, então a gente está com esse projeto, a 3ª edição, a 2ª edição aconteceu em Luiz Eduardo no mês de agosto, e a 3ª edição vai ser agora em março. Que lindo! Tô lá. Com certeza. Eu acredito que vai ser um evento muito maior, né, numa proporção muito maior, e com muitas novidades, e vai ser muito bacana. E você, mulherada, não perca a oportunidade de participar, de adquirir conhecimento. Lá você vai ter networking, vai apresentar seu negócio, vai renovar, sair de lá renovada, a mentalidade com expansão. Fantástico. Não perde a oportunidade não, porque é algo bem diferente.
E como dá essa energia, uma né? energia. Como a gente precisa disso, né? Só depois que a gente vive algo assim, que caramba, eu preciso disso mais vezes. Como dá, como você falou, renova mesmo. E uma pergunta que eu recebi muito na época, que eu quero aproveitar a oportunidade de falar sobre isso, é que Vanessa, mas a imersão, acho que pelo fato de eu ser pastora, é algo religioso? Não, gente, não é algo religioso. Pode ir sem medo. Lá nós trabalhamos, sim, a questão do pilar sobre espiritualidade, mas de uma maneira muito leve, de uma maneira muito bacana. Eu tenho certeza que, independente do que você crê, independente do seu cunho religioso, não tem problema algum. Fantástico. E aí, se você for tocado, aí é outra coisa. Aí é outra história, né? Ai, que delícia. Olha, todo mundo que vem aqui tem um momento do nosso quadro com estilo, sem estilo, né? Quando a gente está finalizando, que é uma brincadeirinha. Perguntas e respostas curtas, simples. Pode ser com estilo, que aí são sobre o seu vestido, o que é que você gosta, né? Dentro do que você usa. Ou sem estilo, que são perguntas ou da sua área, do seu cotidiano, né? Vamos ver o que é que vai cair para você. E vamos ao quadro com estilo, sem estilo. Espero que seja com estilo. Espera. Deixa eu olhar. Sem. Uau! Vamos que vamos. Tem aqui já as perguntinhas prontas. Uma saudade. Uma saudade, meu pai. Um medo. Um medo. O medo de não conquistar aquilo que eu sonho. Um sonho. Um sonho, influenciar muitas mulheres, ser referência para muitas mulheres. Uma mania. Uma mania. Ai, não sei. Se chamasse o marido, ele falava na hora. Com certeza, eles sabem logo, eles sabem, né? Logo. Uma mania. Não sei. Oh, que lindo. Não sei. Não é daquela, não. Eu preciso, tem que colocar tal coisa em tal lugar. Antes de dormir, preciso fazer. Não. Antes da refeição, tem. Não. Ela é tranquila? Não. Não consigo lembrar. Mas vou pensar sobre isso. Agora vai ficar. Vou pensar. Vou chegar lá em casa fazendo essa pergunta. Gente, qual mania que eu tenho? Com certeza vai aparecer. Depois você manda uma mensagem. Eu acho que uma mania é sumir a chave do carro. Mas não é mania, né? E o que é fé para você? Como é que você descreveria? Como que eu descreveria fé? Fé é você sentir. É você sentir algo especial que te traz a paz, que te traz segurança, que te traz confiança, que te dá um direcionamento, que te dá um sustento, que te dá uma provisão, que te dá um equilíbrio. E eu chamo essa fé em Deus. Que lindo, que lindo, que lindo. É fantástico, creio nisso também. Quero agradecer mais uma vez por tudo que foi dito, por tudo que foi compartilhado, né? Você chegar, contar a sua história, e eu tenho certeza que alguém se identificou, alguém se inspirou, alguém, né, descobriu algo, e esse é o nosso projeto, esse é o nosso propósito, a nossa ideia do nosso programa. Então, que realmente Deus continue abençoando infinitamente a sua vida, os seus projetos, né? Possa estar sempre ali direcionando o que de fato for de desejo, da vontade dele, fazendo com que os desejos do seu coração possam estar aí, firme e forte, que a gente agradece. Nâmbia, para mim foi um prazer participar deste momento, compartilhar um pouco da minha história. Sabia que é muito difícil, eu ouço mais do que eu falo. Né? É muito comum isso, principalmente no meu trabalho. Eu falo muito pouco de mim, então para mim foi desafiador, né? Tem muito mais coisas que eu gostaria de ter falado, mas eu acredito que vai ter um outro momento, um outro tempo, né? E muito obrigada por essa oportunidade, e eu quero deixar aqui que o ano de 2024 seja um ano de conquista, seja um ano de avanço, seja um ano de que seus projetos realmente se realizem, os sonhos, os planos de Deus se cumpram na tua casa, na tua vida, não só na sua, mas de todos aqueles que estão ouvindo, que estão assistindo o Café Cor e Estilo.
que os projetos do ano de 2024 sejam executados. Se por um acaso você sentir alguma dificuldade, pode me procurar, que eu estarei pronta para poder ajudar você no que for preciso, tá? Que seja um ano de conquista para todos nós. Amém. E é isso, tá vendo que lindo? Que início de ano, né? É sensacional. Agradecer mais uma vez, vocês estiveram aí em 2023 colado com a gente. Já falei lá no início, 2024 promete, vem muita coisa boa por aí. E é isso, fiquem com Deus, bom descanso, boas férias. Mas vocês já sabem, né? Não sai daí antes de se inscrever no canal, ativar a notificação, dar o bom e velho joinha. E é isso aí, fiquem com Deus. E numa próxima quarta-feira a gente tá por aqui. Todos nós erramos, todos nós falhamos. Quase não sai. No início eu tava bem nervosa. Tá? Nossa.